Olá pessoal, Calegari aqui, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula aqui de introdução a banco de dados relacionais. Hoje então nós vamos ver um pouco mais de como os diferentes tipos de armazenamento, de armazenamento de dados, e vamos colocar a mão na massa e criar nossas primeiras tabelas e entender um pouco melhor como o banco de dados relacional funciona. Então, tudo que a gente consome hoje no mundo digital precisa dos seus dados, armazenar seus dados em algum lugar e de alguma maneira que seja prática para o seu uso, não é? Por exemplo, uma empresa com seus lista de clientes e pedidos, um restaurante, né, com a lista de clientes e pedidos que está acontecendo na hora, tem que entregar o delivery, né? Bancos, por exemplo, o seu saldo, as transações que acontecem, e até mesmo as redes sociais, né, com seus posts, as pessoas que você segue, os likes que você dá. Então, tudo isso precisa ser organizado e armazenado de alguma forma. E para isso, usam-se bancos de dados, né? Então, por exemplo, no caso da empresa que eu comentei, é, até fica fácil de entender o que é relacionamento, porque, por exemplo, um cliente tem seus pedidos e os pedidos têm seus clientes. Ou no caso de uma livraria, por exemplo, é, um livro tem um autor, tem uma editora, então esses são os relacionamentos de cada entidade, né? Mas teriam outros casos, por exemplo, da rede social, que é um pouco mais complexo, não é? Tipo, tem relacionamentos ali que muitos para muitos e tal. Então, daí a gente parte do princípio que apenas um modelo de organizar seus dados não é suficiente, né? Precisa agrupar mais. Porém, no nosso caso, a gente vai ver o banco de dados relacional, que é o primeiro que eu comentei, que ele é coringa, ele basicamente vai se encaixar em vários desses problemas que a gente comentou, e no caso da rede social, por exemplo, ele vai ser complementado por outras formas de armazenar dados, como um banco de dados de grafo, ou a gente tem muito comum também os bancos de dados de documento, por exemplo, né, o Mongo, enfim, outros. Mas, só para ressaltar a importância aí e dizer que na maioria dos casos, ou grande maioria dos sistemas que a gente tem hoje, o banco de dados relacional é um dos mais importantes e talvez o foco central aí, e ele é complementado por outros, mas ele é bem importante. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nele aí nos nossos próximos módulos. Indo um pouco mais a fundo aqui, então, nos nossos bancos de dados relacionais, eles também podem ser referidos como SGBD. Normalmente mais comumente você vai ouvir essa sigla. E existem alguns SGBDs bem famosos no mercado, né? Para mencionar alguns, o Postgres, da Microsoft, Microsoft Server, o Oracle, e o que a gente vai usar aqui se chama MySQL. Todos eles usam uma linguagem comum, né? Uma linguagem chamada SQL, né, que vem da tradução em português, linguagem estruturada de busca, ou em inglês Structured Query Language, daí o SQL, e é a maneira com que a gente interage com esses bancos de dados, né, tanto para descrever os modelos que vão ser armazenados, as tabelas, tanto ou principalmente para receber esses dados ou inserir os dados. Então, a gente vai usar o SQL, não é? Fixar um pouco melhor os exemplos agora que a gente vai fazer um hands-on, então, começando a explicar como funciona a divisão de banco de dados, criar uma tabela, inserir dados nessa tabela e tudo mais. Então, em outro vídeo aqui, a gente fez já preparou um ambiente aqui para compartilhar com vocês, e a gente vai estar usando esse ambiente agora. Então, a gente recomenda totalmente, se você puder usar ele também, a gente vai deixar o link aqui na referência para você preparar seu ambiente, caso ainda não tenha, para a gente começar com nossos exemplos.
Primeiro, antes da gente começar realmente com os exercícios, só dar uma refrescadinha aqui no como é que funciona a ferramenta que a gente está usando, que no caso aqui é a PHP Admin. Ele é totalmente web, então com a ferramenta que a gente tem ali, deixou o link para vocês seguirem o tutorial, basta acessar um link aqui, uma URL aqui na sua própria máquina e você vai ter acesso a ela aqui. Aqui a gente já pode ver que ele cria, o próprio MySQL precisa de alguns bancos de dados para funcionar, né? Então aqui tem informações do sistema, informações próprio dele aqui. E aqui que a gente vai criar, mas claro, sempre vou mostrar para vocês os comandos que não dependem dessa ferramenta, eles podem ser usados no terminal direto, acredito que fica melhor, fica mais fácil de visualizar nessa ferramenta aqui, já mais intuitiva, né? A primeira coisa, então, a se fazer é criar um banco de dados, né? Até como dá para ver aqui no painel esquerdo, o mesmo sistema de gerenciador de banco de dados, pode ter e vai ter mais de um banco de dados rodando ao mesmo tempo dentro dele. Isso serve para separações lógicas. Por exemplo, nesse caso do MySQL, ele tem informações dos bancos, informações de performance do sistema, cada um em seu respectivo banco de dados. A gente pode, por exemplo, ter nosso exemplo ali de um restaurante e a nossa livraria, os dois rodando aqui no mesmo instância, no mesmo MySQL, esse GBD, porém, não faz sentido elas compartilhar informações porque são dois domínios diferentes. Então, a nossa primeira divisão que a gente tem que manter em mente é a divisão de banco de dados, né? Então, cada um vai ter seu próprio banco de dados. Por exemplo, o restaurante, um banco de dados chamado restaurante, por exemplo. E, no nosso caso, a gente vai usar a livraria para exemplificar. A gente vai criar um banco de dados chamado livraria. Então, vamos lá. Para a gente criar a livraria, aqui eu estou na página inicial, eu vou no SQL aqui e eu já tenho esse comando aqui que eu executei antes para testar, que para a gente ver, né, na instância que a gente está rodando, quais bancos de dados já estão criados, né? Então, vamos lá, o próprio inglês, né, já é descritivo o que faz esse comando, e ele vai mostrar os bancos de dados que estão nessa instância. Então, aperto aqui o Go e eu recebo, vocês podem perceber aqui que é basicamente os mesmos bancos de dados que estão na esquerda aqui, pois a gente está usando a ferramenta, mas eu posso esconder aqui para ficar mais fácil para a gente ver sem depender da ferramenta, né? Então, como a gente falou, nós vamos começar criando nosso banco de dados porque a gente quer um isolamento dos nossos dados dentro do banco de dados de livraria. A gente não quer compartilhar não quer inserir nossos dados de livraria dentro do banco de dados MySQL, por exemplo, ou qualquer outro desses aqui, ou, como a gente falou anteriormente também, sobre um restaurante. Não faz sentido ter uma informação do livro do restaurante. Então, vamos lá. Para criar um banco de dados, então a gente vai, de novo, seguir a gente vai ver tudo isso, claro, também mais a fundo para frente, mas já dá para ter uma noção, de novo, bem intuitivo que faz, cria um banco de dados chamado livraria. Então vamos lá, vamos marcar aqui. Pronto, executou, aqui está falando que voltou com sucesso e demorou esse tempo e deu tudo certo. Aqui então eu vou usar o meu comando anterior, que era show databases. Agora então, como eu criei, eu espero ver o banco de dados livraria sendo listado aqui também. Deixa eu mudar um pouco aqui. Aqui, beleza. Então, além daqueles bancos de dados que a gente tinha visto aqui, que já existiam, agora eu tenho mais o banco de dados livraria, que foi o que eu criei. Beleza, temos nosso banco de dados criado, e agora a gente precisa se preocupar com o próximo nível de abstração, que seriam níveis de tabela.
Então, aí como a gente está lidando com uma livraria, a primeira tabela que vem em mente, é claro, é o livro, né? Depois, então, para o nosso exemplo aqui, para deixar simples, a gente vai fazer um livro se relacionar com um autor apenas. Né? Mas isso pode ir muito longe aí, a quantidade de relações, mas para manter didático, vamos manter isso em mente. Então, depois do banco criado, você tem duas maneiras de começar a usar o banco. Aqui na nossa ferramenta, você pode simplesmente clicar aqui, ele vai mostrar o painel aqui com todas as possibilidades de gerenciamento que você pode fazer no banco de dados. Ou, se você tiver no terminal, você pode usar o comando use e passar o nome do banco de dados que você quer aqui, que ele vai ter o mesmo efeito, ele vai mudar o contexto, digamos assim, para começar a usar o banco de dados livraria, né? Então aqui eu já criei, para facilitar um pouco, eu criei as nossas duas tabelas, como eu comentei. A primeira, eu comecei primeiro com o autor, porque a gente vai precisar de uma breve referência para ele aqui. Mas a primeira tabela é o autor, e o que é importante aqui já começar a notar que eu sempre defino uma tabela com os seus atributos. Então a primeira coluna aqui vai ser o nome do atributo, por exemplo, o ID. É muito comum no banco de dados relacionais, toda tabela normalmente tem um ID, o tipo desse dado, né, vai ser um tipo inteiro, e nesse caso aqui eu preciso falar que vai ser a primary key, que vai servir, depois a gente vai ver em mais detalhes, mas vai ser como eu consigo indexar, acessar ali já por default os meus dados nessa tabela. E esse outro comandinho aqui é importante, é que eu estou dizendo que eu não quero me preocupar com eu criar esse ID, eu quero que ele seja automaticamente incrementado. Então, o primeiro autor que eu inseri vai ser o autor com ID 1, o segundo 2, 3 e assim por diante. E aqui a segunda tabela é a tabela livro, mesmos dados aqui para o ID, né? Como eu falei, cada tabela deve ter sua primary key. E ele também vai ser auto-incrementável. Primeiro livro vai ser o ID 1, segundo 2, 3 e assim por diante. Aqui ela vai manter a relação, né? Eu vou saber qual autor é desse livro. Então para isso eu uso os IDs para fazer a ligação entre uma tabela e outra. E claro que num exemplo real aqui, por exemplo, um livro, comumente, ele é escrito por mais de um autor. Então, eu poderia, numa situação real que eu poderia inverter ou estender esse tipo de relação para ser muitos para muitos, mas no caso aqui agora para efeito didático, vamos manter também que um livro só pode ser escrito por um autor, mas, como a gente vai ver, um autor pode ter vários livros depois. O que também é importante para o livro em si, no nosso exemplo aqui, é o título, né? E o ano de publicação. Aqui, o título quanto o nome, eu tenho que definir o tipo de dado que ele é. Nesse caso, eu coloquei um varchar, que é uma string, né? Basicamente é um texto. E ele pode ter no máximo 100 caracteres, que acredito que vai ser suficiente para o nosso tanto armazenar o nome dos nossos autores, quanto o título dos nossos livros. E esse último atributo aqui do livro é o ano de publicação. Eu coloquei aqui para a gente ficar um pouco mais, dar um pouco mais de conteúdo, de significado para o nosso exemplo. Ok. Então, criei aqui as tabelas, falei que minhas tabelas vão ter esse formato. E agora eu vou criá-las, então. Aqui podemos ver que deu sucesso nas duas, não retorna nenhum dado, então por isso que vem isso aqui, elas demoraram isso aqui e a outra isso aqui, mas ambas deram sucesso. Nós já conseguimos vê-las aqui no nosso painel esquerdo. E, novamente, o comandinho show, agora a gente pode usar o tables. Então ela vai pegar nesse banco de dados de livraria que nós estamos, vai mostrar quais tabelas elas estão presentes ali. Claro, a gente só criou duas, autor e livro. Bom, mas nem sempre você cria as coisas já certas de primeira, né? E
foi proposital essa vez, mas eu criei aqui no singular o nome das tabelas, mas uma boa prática aí é criá-las no plural, não é? Tipo, então não fica autor, mas sim autores. E quando isso acontece, quando você precisa editar uma tabela, você pode, claro, alterá-las. Você pode usar, por exemplo, o comando alter table. Nesse caso aqui, eu vou alterar a tabela livro e vou dizer que eu vou renomear. Agora ela vai passar a chamar livros, ao invés de livro. Então, de novo, executa aqui. Vamos ver as tabelas que a gente tem aqui agora. Comandinho show tables. Opa, show tables. Aqui. E pronto. Agora, em vez de livro, agora chama livros. Vamos também fazer o mesmo para a nossa outra tabelinha aqui, chamada autor. Vamos chamar ela agora de autores. Deixa eu marcar isso aqui para ficar mais fácil. Pronto, já deu para ver aqui que ela mudou aqui. E também, show tables. Ela vai mostrar aqui que agora elas estão no plural. Após criado uma tabela, aí nós podemos também adicionar dados, mudá-las, colunas, né? Por exemplo, a nossa tabela autores, ela só tem o nome. A gente pode ver aqui, só tem o nome do autor. E como que a gente poderia, por exemplo, adicionar a data de nascimento para essa tabela? Então, da mesma forma, a gente usando o comando alter table, passando o nome da tabela, e agora a gente vai falar, em vez de rename, a gente está adicionando alguma coisa, e essa coisa é um atributo chamado data de nascimento, do tipo date. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Beleza, vamos aqui, describe, autores, vamos ver o que acontece. Pronto, aqui, com o nosso comando describe, ele vai descrever a tabela autores, e agora a gente está vendo aqui quais os campos que tem, né? O ID e o nome a gente havia criado desde o início, e a gente acabou de adicionar aqui a data de nascimento, e a gente vai ver depois com mais detalhes o que são essas outras colunas que mostrou aqui. Beleza? Então, a gente criou a tabela, adicionou, depois alterou ela adicionando coisas, atributos, renomeamos também, mas e se eu quiser remover alguma coisa? Bom, parece que essa coluna que eu acabei de adicionar não foi tão interessante, então eu voltei atrás e vou querer remover. Então eu de novo uso o comando alter table, passando qual tabela que eu gostaria de alterar. Só que agora, ao invés de adicionar, eu vou falar, eu quero um drop, que significa remover ou eliminar, a coluna data de nascimento. Então vamos ver o que acontece. Aqui ele está dando um aviso, né, que eu quero remover, e claro, todo dado, agora eu não tenho nenhum dado, mas se eu tivesse um dado, todos os autores com data de nascimento, uma vez que eu dou esse drop, eu iria perder esses dados, né? Não tem mais não teria mais como voltar esses dados, né? A não ser com backup e tal, que a gente vai ver mais pra frente. Então, vamos lá, parece que deu certo aqui. Vamos dar um describe autores novamente, vamos ver o que acontece. Pronto, a coluna data de nascimento foi removida. Agora eu só tenho o ID e o nome na minha tabela autores. Bom, recapitulando até agora então, criamos nosso banco de dados, que isolará nossos dados ali referentes à livraria dentro dele, né? Então fica contido ali, não vai se misturar com os dados do MySQL, por exemplo, ou do nosso restaurante. Criamos tabelas para organizar nossos dados, né? Com autores, livros, vimos como renomear, adicionar atributos novos, remover atributos que a gente não quis. E agora, a parte mais interessante, que é inserir dados dentro dessas tabelas. Cada registro, cada dado que eu insiro numa tabela é chamado de registro ou entrada, né? Depende, todos têm o mesmo significado, que é basicamente uma linha na tabela.
Vou começar então inserindo um autor bem conhecido aqui da literatura brasileira, Carlos Drummond de Andrade. Então, para eu inserir esse registro, essa nova entrada na minha tabela, essa nova linha, eu uso o comando insert, aí eu falo into a tabela que eu quero, por exemplo, a tabela autor. Aqui passa a lista de atributos, é posicional, né? Mas a nossa tabela está bem simples, só tem o nome agora. E aí a sequência de valores que eu posso inserir, até mais de um. Enfim, a gente já vai ver, vai chegar lá, mas agora eu vou inserir só o Carlos Drummond de Andrade primeiro, beleza? Opa, lembra que eu mudei o nome? Então, autores, inserir na tabela, viu? Ele falou aqui que não existe a tabela autor, mas sim autores, porque a gente renomeou anteriormente. Então vamos lá. Opa, agora deu tudo bem. Vamos lá. Agora então vamos usar um outro comando SQL aqui, que é o select. Então eu tenho um insert para inserir, tenho o select que vai me selecionar as coisas que eu quero buscar no banco de dados, né, trazer aqui para que eu possa consumir. Então, o comando select, o asterisco é um coringa, eu falo, retorna tudo que tem, todas as colunas dessa tabela. Então, o from quer dizer essa tabela, e aqui o nome da tabela autores, né? Então, vamos lá ver o que retorna. Pronto, a gente acabou de inserir o Carlos Drummond de Andrade, só tem um então. E como a gente comentou antes, o ID é autoincrementável, então ele vai... cada novo autor que eu inserir, ele vai aumentar um, né? Então, vamos inserir um outro autor aqui, que é um dos meus primeiros livros, eu lembro muito dela aqui, Ruth Rocha. Vamos inserir então, aqui para ver. Beleza, deu certo, foi inserida uma linha. Agora o ID é 2, o ID incrementar 2, né? Então vamos selecionar tudo de novo aqui, para ver aqui, o where a gente vai ver depois. Aqui. Então agora nós temos dois autores na nossa tabela de autor. Primeiro, o Carlos Drummond de Andrade, segundo, a Ruth Rocha. Como vocês podem ver, a gente não especificou o ID e ele foi auto-incrementando. Então agora a gente já tem os autores, vamos inserir os livros, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês uma outra variação do insert, que é passando mais de um valor aqui, em vez de só um, né? Como a gente fez para o autor, um por vez, a gente vai passar mais de um, né? Então, mesmo esquema de antes, estou falando que eu vou inserir na tabela livros e vou especificar os campos, né? Primeira coluna aqui, o primeiro valor vai ser o ID do autor, o segundo vai ser o título do livro e a terceira posição vai ser o ano de publicação do livro, né? Então, a primeira linha aqui, o primeiro valor vai ser 2, porque é um livro da Ruth Rocha. A gente viu aqui antes que a Ruth Rocha o ID dela é o número 2, então vai aqui o número 2. O nome do livro vai ser Arca de Noé. Ele foi publicado pela primeira vez em 1998. E o segundo valor, o segundo item aqui nos valores, será o livro Fazendeiro do Ar, do Carlos Drummond de Andrade, que eu sei que o ID dele é 1, então por isso ele está aqui, o título aqui, e ele foi publicado pela primeira vez em 1955. Então vamos lá, vamos executar aqui para ver. Dois itens inseridos, o ID, né, que ele vai incrementar primeiro um, depois o 2, e vamos ver então o que ele trouxe aqui para a gente. Beleza, aqui ficou cruzado, mas a intenção era essa mesmo. Então o ID no livro número 1, com o ID 1, ele é do autor 2 e o título é A Arca de Noé e foi publicado em 1998. O segundo livro, com o ID 2, é do autor 1, que daí a gente vai ver depois, mais pra frente, como fazer o
o join, né, para não ter só o ID, mas sim o nome do autor. O 1 é interno, quando eu for externalizar esse dado, eu não vou, por exemplo, um outro sistema ou uma outra pessoa não vai saber quem é o autor 1. Mas, por enquanto, vamos, fim didático, deixar assim. Fazendeiros do Ar, que é o título do livro, e ele foi publicado em 1955. Só para confirmar aqui, inserimos os livros, usamos um select aqui, de novo, select, o asterisco para retornar todos os atributos daquela tabela. Agora da from, tabela livros, não é mais de autor. Então, claro que a gente recebeu isso aqui, como eu falei, ainda sem o join. Mas vamos supor que eu cometi um erro aqui ou alguma coisa mudou, e o título do Fazendeiro do Ar não é Fazendeiro do Ar, não é Fazendeiro do Ar, é o Fazendeiro do Ar, né? Então eu preciso atualizar esse título. Para isso a gente tem o comando update, vamos usar aqui o update, é o comando. Então eu passo a tabela que eu quero atualizar, e o set fala, atribui a esse campo aqui esse valor quando o ID for igual a 2. Como a gente viu antes, eu sei que o ID do livro do fazendeiro é 2, então eu vou falar só para esse caso, quando o ID é igual a 2, eu vou fazer essa alteração que é colocar o na frente do título, né? Então aqui posso simular a entrada, ó. Opa, antes não alterei nada, só fiz uma simulação, né? E agora eu vou realmente executar essa carry, e aí eu vou ver aqui que rodou com sucesso, foi uma linha foi afetada. E aí eu vou dar um refresh aqui. Vocês podem ver que eu executei isso aqui antes da alteração. Então por isso tinha o fazendeiro, não, sem o. E agora eu vou dar um refresh. Pronto, apareceu ali, atualizei o título para adicionando o na frente, né? Então a gente criou, atualizamos, listamos, né, claro, com o select, e agora vamos supor que esse livro sumiu da minha prateleira, não tenho mais ele, então eu vou usar um outro comando aqui, que é o comando delete, from livros, né? E aqui eu vou usar o mesmo ID, que é importante isso daqui. Se caso eu não use o ID certo, eu posso deletar todos os outros livros que não é o que eu quero, só quero deletar aquele livro específico. Então, eu especifico aqui o ID, que é o que a gente viu, o fazendeiro no caso do Drummond de Andrade. Eu posso de novo simular, eu vi que vai dar certo, vai só remover uma entrada, um registro. Então vamos lá, executando. Aqui está pedindo para confirmar, para ter certeza. Delete como a gente viu antes, uma vez deletado, a gente não consegue recuperar mais esses dados, eles vão sumir para sempre. De novo, não ser com backup e tudo mais, mas é uma longa história. Pronto, diz que deu sucesso. Vamos ver aqui na nossa lista de livros o que nós temos. Como de se esperar, agora só temos a Arca de Noé, porque acabamos de deletar o livro do Carlos Drummond de Andrade, né? Então agora que a gente já aprendeu a criar tabelas, dados, editar, modificar tabelas, modificar dados, a gente pode ir um pouquinho mais além e adicionar algumas coisas que a gente chama de constraints ou restrições nas nossas tabelas para garantir a consistência dos dados, né? O que seriam isso, então? Vamos supor que a nossa tabela aqui de exemplo é o de autores. A gente tem o nome e apenas isso, né? E cada ID é incremental. Mas vamos supor que alguém vou adicionar o Carlos Drummond de Andrade de novo. Então a gente não tem nada aqui no nosso banco de dados agora que
que nos proíba de criar dois Carlos Drummond de Andrade, um vamos até tentar fazer agora aqui, um no número 1 e o outro seria o número 3, né, o ID, vamos supor. Eu inseri o Carlos Drummond de Andrade e temos dois aqui agora com o mesmo nome. Então dá para perceber aí que isso pode causar um pouco de confusão, né? Por exemplo, eu vou colocar uma hora um livro do Carlos Drummond de Andrade com o ID do autor 1, em outros momentos com o autor do ID 3, e claro que isso vai duplicar e vai virar uma bagunça, né? Então nós temos aqui algumas maneiras de resolver esse problema, que é o que eu comentei, chamado constraints ou restrições, né? Eu vou remover aqui só para facilitar. Então vamos lá. Então eu vou adicionar aqui, eu vou mudar a tabela então, autores, então vou modificar a coluna nome. Aí aqui eu tenho que repetir todo o tipo, né? Por exemplo, se eu quiser mudar o tipo aqui eu posso, aumentar o tamanho e tal, mas não vou manter igual, hoje ela já é 100, né? Então eu vou adicionar duas coisas aqui, que é o unique, então justamente para evitar o caso que eu acabei de demonstrar, que dois autores têm o mesmo nome iguais, têm um nome iguais, né? E vou falar que ele sempre tem que estar presente, então, ou seja, not null. Eu não posso inserir um autor aqui sem estar com o nome, né? Isso varia de campo para campo, por exemplo, para exemplificar, a data de nascimento não é de suma importância, então, às vezes eu não sei, então eu poderia deixar, se tivesse a data de nascimento aqui, eu poderia deixar a data de nascimento nula, porém, o nome seria sempre, deveria estar sempre presente, né? Então eu vou executar esse comando aqui para alterar meu dado. Parece que ele retornou certo aqui. Tudo bem. Vou dar aqui um select para a gente ver o que a gente tem aqui. E agora vou copiar o nome dele. E vou tentar dar um insert aqui com os valores, com o valor ali do nome dele. Carlos Drummond de Andrade. Espero receber um erro. Ok, beleza. Então, exatamente isso que ele está falando, ó. Eu tentei inserir, né? Agora a gente tem esse constraints que não nos permite ter nome duplicado. Quando eu tentei inserir o nome duplicado, ele me falou que deu um erro, e é porque está duplicada a entrada. Carlos Drummond de Andrade já existe no banco de dados, não me deixou criar outro idêntico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida deixa nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.